Amém. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 5 do capítulo 1 de Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou deles. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso, pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada? O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: Foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Oremos. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, ó Deus, que foi registrada pelo Teu servo Lucas, o médico, ó Deus, sob a inspiração do Teu Espírito Santo, para nos trazer conhecimento, para nos trazer ensinamentos, para nos trazer direção, para revelar a nós a Tua vontade, ó Deus. E nós aqui estamos, então, diante da Tua palavra, com temor e tremor, para não apenas lê-la, mas entendê-la, ouvi-la na pregação deste que vos fala neste momento e que se coloca diante do Senhor como servo do Senhor. Ó Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, e que da minha boca possa sair, ó Deus, a vontade do Senhor para a minha vida e para a vida da Tua igreja aqui reunida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós começamos hoje, vamos até o dia 25 de dezembro, uma série de pregações que fala sobre Deus Emanuel, Deus conosco, ou Jesus, está aí o tema, o Deus presente. Óbvio, nós estamos entrando em dezembro, nós estamos nos aproximando do Natal, quando nós comemoramos o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo divino, que é a segunda pessoa da Trindade, o nascimento para cumprir uma obra, para cumprir um plano, para obedecer a Deus e se entregar na cruz do Calvário. Isso vai acontecer na Páscoa, depois de toda a sua missão cumprida, quando vem a sua morte e ressurreição.
mas nós queremos falar sobre esse assunto e nós vamos ficar apenas no capítulo 1 e no início do capítulo 2, nesses próximos domingos, falando apenas sobre o anúncio do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus, o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus, e trazer à nossa memória o que isso significa para nós nos dias de hoje, em pleno ano de 2022. Hoje, então, o texto nos fala sobre o nascimento de João Batista, e eu queria que nós começássemos a refletir sobre isso, já entendendo que nós vamos falar, durante todas essas pregações, sobre milagres que aconteceram. E quando eu digo que nós vamos falar e repetir sobre milagres que aconteceram, milagres foram registrados, primeiro, para que a gente possa crer nesses milagres, e segundo, para que a gente possa crer naquele que realizou estes milagres, como aquele que realizou no passado, realiza no presente e continuará realizando no passado. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia é um livro de milagres. De Gênesis a Apocalipse nós vamos encontrar milagres. Deixa eu ver que horas é aqui. Oba, tem muito tempo hoje. Milagres acontecendo, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia conta milagres, inúmeros milagres, diferentes milagres, é a intervenção e manifestação de Deus e seu poder na história humana. A criação do mundo é um milagre, a criação daquilo que há no mundo é um milagre. Os poderes dados a Moisés para convencer Faraó a deixar o seu povo ir embora do Egito é um milagre. A maternidade de Sara, de Rebeca, de Raquel, foram milagres que Deus realizou. A aparição de Deus em diversos momentos, que nós chamamos na teologia de teofania, seja na forma de nuvem, de fogo, de alimentos como o maná e as codornizes, foram milagres que aconteceram e que foram registrados. As curas que foram operadas por homens como Elias, no poder do Espírito Santo, essas manifestações, curando enfermos, ressuscitando mortos e clamando para que caísse o fogo do céu, e caiu o fogo do céu, consumindo então o altar que foi erigido a Baal. Foram milagres que aconteceram. Tudo que Jesus fez de sobrenatural diante dos olhos de multidões, coisas que os homens não podem fazer, foram milagres feitos. Tudo que os apóstolos, revestidos do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, realizaram na autoridade que lhes foi dada, foram milagres e etc. A Bíblia é por si só um convite a crermos nos milagres registrados nelas e a crermos que milagres como os registrados nela continuam acontecendo no mundo. Como eu disse, passado, presente, futuro, e acontecerão até a segunda vinda de Jesus. Creia nisso. Eu creio em milagres. E talvez Deus tenha reservado, presta atenção, quando nós afirmamos que a gente crê no milagre hoje, ele pode acontecer a qualquer momento. Talvez você esteja esperando o milagre de Deus na sua vida. Talvez você esteja em busca desse milagre. Pessoas aqui dentro já vieram aqui à frente, se ajoelharam, não diante da banda, do louvor, do Renan, mas fizeram isso diante de Deus. Talvez tenha sido hoje o dia reservado pelo Senhor para um milagre acontecer na tua vida. Eu queria olhar para o texto agora e tirar algumas lições. Eu fiz a divisão desse texto em partes, versículos, de um versículo a outro versículo, e eu gostaria de falar primeiro sobre os versículos de 5 a 7. Nós temos aqui uma descrição de quem é Zacarias, de quem é sua mulher, quando eles viveram e como eles viveram. Zacarias foi um sacerdote, diz o texto, do turno de Abias, e sua mulher, Isabel, das filhas de Arão, ou uma das filhas de Arão. Viveram nos dias de Herodes o Grande. Esse homem, Herodes o Grande, foi um homem mau, foi um homem perverso, foi capaz de matar a sua própria esposa, foi capaz de matar a sua própria sogra,
foi capaz de matar alguns dos seus filhos, e foi ele quem determinou a matança de todas as crianças até 2 anos de idade, entendendo que havia nascido um que poderia se tornar o seu rei, ou o rei no seu lugar, procurando matar então aquele que havia nascido, que era Jesus Cristo. A Bíblia fala aqui nesses versículos que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram velhos, avançados em idade. Aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito curioso. Nós temos um casal avançado em idade, com um problema de esterilidade, por isso não tiveram filhos. E se você olhar para trás, eu mencionei milagres que aconteceram na vida de Sara, de Rebeca, de Raquel. Olha que semelhança existe com essa história. Peguemos apenas de Abraão e Sara. Abraão, escolhido no meio de uma geração, ou no meio de sua geração, com uma mulher que também era estéril. E assim como Deus agiu na vida de Abraão e de Sara, realizando um milagre chamado Isaac, Deus também realiza um milagre na vida de Zacarias e Isabel, e esse milagre vai ser chamado João Batista. A Bíblia também diz sobre Zacarias e Isabel que eles viviam de forma irrepreensível diante de Deus. Não estamos falando de pessoas que brincavam com Deus. Não estamos falando de pessoas que faziam parte do povo de Deus por uma questão biológica, porque nasceram judeus e faziam parte desse povo. Não estamos falando de pessoas que cumpriam um determinado papel na igreja de até então. Não, nós estamos falando de pessoas que eram irrepreensíveis diante de Deus. E é importante mencionar que desde os dias do último profeta do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, não havia profecia em Israel. Esse período é conhecido como o período de 400 anos de silêncio, conhecido como os 400 anos onde Deus não levantou o profeta em Israel. É o silêncio de Deus. Nós não estamos falando de um dia, nós não estamos falando de 2 dias, nós não estamos falando de uma semana, nós não estamos falando de um mês, nós estamos falando de 4 séculos, quando Deus não levantou um profeta no meio do seu povo para falar com o seu povo. A última profecia, então, está em Malaquias. E se você puder abrir a sua Bíblia em Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento, de modo que está bem perto aí do texto que nós estamos lendo. No capítulo 4, versículos de 1 a 5, diz assim: Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então o povo, 400 anos antes desta palavra que lemos hoje, recebe esta profecia apontando para o dia em que o Messias viria como Salvador da humanidade, mas aqui ele fala que antes deste Messias aparecer, ele enviaria um outro que agiria como profeta no poder de Elias, como o texto de Lucas bem nos ensina e bem nos esclarece. Não é a reencarnação de Elias, mas é no poder de Elias, e no mesmo poder de Elias, como Elias agiu, como Elias viveu, como Elias foi servo do Senhor, este seria levantado por Deus no dia preparado para isso. Se referia a João Batista. Dos versículos de 8
a 10, nós temos aqui a descrição de Zacarias servindo como sacerdote do Senhor no seu turno. Preste atenção que é bom que a gente entenda essas coisas. Todo descendente de Arão, como Zacarias era sacerdote, e isso vem desde os dias de Davi, e desde os dias de Davi, esses sacerdotes foram divididos em grupo. Então, haviam sacerdotes. Esses sacerdotes foram organizados desde o dia de Davi, do rei Davi, lá do Antigo Testamento. Foi reafirmado por Salomão, seu filho. Depois vem a divisão do povo em dois povos, entre aspas, a tribo do norte, a tribo do sul, ou dois reinos, melhor dizendo, do norte e do sul, e por causa do seu pecado, esse povo vai ser levado para o cativeiro, é o cativeiro da Babilônia, que dura 70 anos, e quando Deus põe um fim nesse cativeiro, depois de 70 anos, e o povo tem a oportunidade de voltar para Jerusalém e reconstruir ali os muros de Jerusalém, reorganizar a sua vida como uma nação que serve a Deus, que teme a Deus, essas tribos foram reorganizadas, mas apenas 4 tribos. Zacarias fazia parte de uma desses quatro grupos, que foram redivididos em 24 grupos, ou novos 24 grupos de sacerdotes que serviam ao Senhor de acordo com a escala, com o turno de cada um. É interessante a gente notar que devido ao grande número de sacerdotes, a possibilidade de servir como aquele que acenderia o incenso pela manhã e à tarde, na hora da adoração, no momento tremendamente importante, quando o povo se reunia diariamente para fazer as suas orações diante de Deus, era apenas uma. Eu estou dizendo para vocês que um sacerdote, ele tinha apenas uma oportunidade em toda a sua vida de ser escolhido para acender o incenso diante de Deus no período da manhã e no período da tarde. Então, eram muitos sacerdotes para, entre aspas, eu vou dizer assim, para pouco trabalho. Evidentemente que durante as 3 principais festas, a festa do tabernáculo, de Pentecostes e outras festas, depois que isso vem acontecer, todos os sacerdotes se uniam para servir ao Senhor juntos. Mas enquanto Zacarias cumpria então com o seu serviço litúrgico, certamente nesse momento mais importante da sua vida, porque como afirmamos, agora há pouco, Zacarias e Isabel eram pessoas consagradas a Deus, levavam a sério servir a Deus, e havia essa expectativa no coração, na mente de todo sacerdote, de um dia poder servir na casa do Senhor, fazendo exatamente isso, acendendo o seu incenso, ou acendendo o incenso ao Senhor. E de que forma isso era feito? O texto nos disse: não tinha um líder que escolhia uma pessoa, não tinha alguém que mandava mais e que tinha o direito de falar, hoje vai você, ou hoje vai você. Isso era feito por sorteio, de modo que, como existia a possibilidade de servir apenas um dia, em toda a sua vida, devido ao grande número de sacerdotes, muitos sacerdotes morriam sem ter esse privilégio de fazer parte desse momento mais importante na hora do culto, na hora da adoração, na hora do ajuntamento do povo de Deus. E enquanto Zacarias cumpria com o seu serviço, porque a sorte lhe caiu, a bênção de Deus o alcançou, o povo permanecia do lado de fora em oração. Deixa eu repetir isso para vocês. Enquanto Zacarias ministrava na casa do Senhor, porque foi escolhido pelo Senhor, o povo permanecia do lado de fora em oração. O texto segue e nós vamos agora para os versículos de 11 a 20. Nós temos aqui o encontro do anjo Gabriel com Zacarias. O anjo aparece e Zacarias, ao ser surpreendido com essa aparição, se assusta e diz o texto que ele foi tomado de grande temor. Queridos, isso é algo que se repete em toda a história da Bíblia. Todas as vezes que Deus, de alguma forma, se manifestava visivelmente naquelas teofanias que eu mencionei,
as pessoas que testemunhavam ou que eram escolhidas para isso temiam. E Deus falava, não temais, ou o anjo falava, não temais, sou eu. E se apresentava e entregava a mensagem que deveria entregar. O anjo então aparece a Zacarias no serviço do templo, e Zacarias é tomado de grande temor, e assim como outras vezes, o anjo acalma Zacarias dizendo, não temas, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Zacarias, Deus ouviu as suas orações. E a partir daí o anjo faz uma descrição do que este filho geraria em Zacarias e como ele seria. Primeiro, ele seria alguém que alegraria Zacarias. O texto diz que ao nascer esse menino ou este homem seria motivo de grande alegria para ele e para sua esposa, mas muitos outros, diz o texto, se alegrariam com a chegada dele. Segundo, as razões de toda essa alegria a despeito do milagre em si, que é o nascimento do ventre de uma mulher que era estéril e também com seu marido avançados em idade. Diz o texto, será grande diante do Senhor esse homem. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor Jesus no espírito e poder de Elias. Converterá o coração dos pais aos filhos. Converterá os desobedientes à prudência ou à obediência. E preparará o povo para a chegada do Senhor Jesus, o Messias. Zacarias, ele foi escolhido não apenas para ser pai de um menino da sua velhice, que nasceria de uma mulher também na sua velhice e estéril, mas para ser pai de um que foi escolhido por Deus para realizar todas essas coisas descritas na palavra aqui. Hoje eu não vou entrar em detalhes na vida de João Batista, porque nós vamos falar sobre isso daqui 2 domingos, quando nós vamos falar sobre o nascimento de João Batista, e nós vamos focar então na vida de João Batista. Vamos para os versículos 18 a 23. Nós temos aqui a interminável, eu diria, aquilo que nos persegue como seres humanos, desde os princípios até os nossos dias, a manifestação da dúvida, da descrença, da falta de fé na palavra do Senhor. Irmãos, não é à toa que o livro de Hebreus se refere aos heróis da fé, e Elias é citado ali como um homem, esse mesmo Elias que é citado aqui, que foi citado por Malaquias, homem que viveu no poder do Espírito. Diz que ele também tinha as suas fraquezas, e nós, ou os leitores de Hebreus, e nós nos dias de hoje, também enfrentamos as nossas fraquezas. E muitas vezes, quando nós estamos lidando com a humana, nós duvidamos daquilo que Deus fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele pode vir a fazer no final. E é isso que nós encontramos dos versículos 18 a 23. Zacarias indaga ao anjo, como poderia ser isso possível, sendo ele e sua esposa Isabel velhos e incapazes de gerar? E o anjo então se apresenta. Irmãos, olha que apresentação. Olha quem está diante de Zacarias. Uma vida toda orando para que Deus pudesse lhe dar um filho, porque não ter filho era sinal de vergonha. Eu vou falar isso daqui a pouco. Uma vida toda, independente da sua luta, servindo ao Senhor, irrepreensível diante de Deus com sua esposa. Agora aparece o anjo que diz o que Deus vai fazer na vida dele, e ele, no momento da sua dúvida, o anjo diz: eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel.
Irmãos, são apenas 2 vezes que o Gabriel se identifica na Bíblia. Uma é aqui, e a outra quando ele vai falar a Maria. Eu sou Gabriel, a serviço de Deus, enviado para te dar esta boa notícia. Zacarias, Deus ouviu as suas orações. Porém você duvidou e não acreditou em mim, portanto, ficará mudo até o dia em que João Batista nascer. Zacarias se demorou muito ali, mais do que o comum, mais do que os outros sacerdotes ficavam, mais tempo que os outros sacerdotes ficavam, exatamente por causa dessa conversa que ele teve com o anjo Gabriel. Que privilégio ser visitado por um anjo, que privilégio ser visitado pelo anjo Gabriel. E quando saiu, o povo entendeu que ele teve uma visão e não podia falar. Diz a Bíblia então, que ele trabalhou até o final do seu turno e depois voltou para a sua casa. Finalmente nós chegamos nos últimos versículos desse texto. Isabel fica grávida. E não poderia ser diferente. O anjo Gabriel havia dito. A boca do anjo Gabriel era a boca de Deus. A despeito do que Zacarias pudesse imaginar, ao ouvir aquelas palavras, a despeito da dúvida, a despeito da sua falta de fé em relação àquela palavra, e é o anjo Gabriel que vai falar isso. E ele disse isso. Isabel fica grávida. A Bíblia não nos dá detalhes de como isso aconteceu, mas fato é que Isabel se engravidou mesmo sendo uma mulher velha. Diz o texto que ela é estéril, e diz o texto que ela escondeu a sua gravidez por 5 meses. E no versículo 25 nós encontramos uma mulher louvando e dando toda a glória ao Senhor, pois ele pôs fim à sua vergonha diante dos homens. Diz ela no versículo 25, foi isto o que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Vocês estão preparados, irmãos? Vocês estão com vontade de ouvir mais? Porque até agora eu só recontei a história. Algumas pessoas, ao lerem um texto tão longo, se perdem na leitura, no final do texto, nem sabem o que leram. Então eu só recontei a história do que aconteceu. Mas essa história tem algumas lições para a nossa vida hoje, algumas lições práticas. Eu gostaria de compartilhar essas lições com vocês. Eu gostaria que cada um, no seu íntimo, abrisse o seu coração e dissesse, fala comigo, Senhor, nesta manhã. Nós já oramos assim, mas você pode orar novamente no seu íntimo, no seu coração. Fala comigo, Senhor, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, fala comigo. A primeira lição que nós queremos trazer, e eu não vou seguir uma ordem textual aqui agora, eu vou falar das lições, é que a vida de quem serve a Deus não é fácil, mas mesmo assim não se pode perder o temor de Deus. A vida de quem serve a Deus não é fácil, mas mesmo assim não se pode perder o temor de Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom, que a vida não é fácil, todos nós sabemos, estamos cansados de saber. Não adianta você ser crente, ou você não ser, ou ser descrente. Não adianta você ser uma pessoa que tem o pensamento positivo. Não adianta você ser uma pessoa de muita fé. Nós sabemos que esse curto período de vida que Deus nos trouxe para viver não é fácil.
Nós temos que levantar cedo, nós temos que trabalhar duro para conseguir o pão, é do suor do rosto que o alimento chega. Nós temos que lidar com os problemas que os nossos filhos nos trazem desde a sua infância, com pequenas enfermidades. Lorenzo está em casa hoje com Vanessa, porque foi tomado pela influenza A, pelo flu, e está lá. Isso traz preocupação, isso traz noites mal dormidas, isso traz uma série de coisas que nós temos que levar para o médico, nós temos que cuidar, mas eles crescem saudáveis, nos desobedecem, trazem preocupações, pais que se perdem pelo caminho, os seus filhos continuam na igreja, mas começam a assistir um filme como que de terror, um drama que se forma na própria família, porque o pai se perdeu com isso ou com aquilo, e aquele pai que levava a criança para aprender as coisas de Deus na igreja, já não está mais na igreja, está lá sabe-se onde. Ou seja, a vida não é fácil, meus irmãos, mas o que Zacarias e Isabel está nos ensinando é que mesmo quando a vida não é fácil, nós não podemos perder o temor de Deus. Não há absolutamente nada que justifique perder o temor de Deus. Não há absolutamente nada que explique ou justifique o fato de nós pararmos de andar na presença de Deus, de nós sairmos da igreja do Senhor Jesus Cristo, de nós nos tornarmos desabrigados, etc. Muitos se afastam de Deus por causa dos seus problemas. Vejam que os testemunhos das Escrituras sobre a vida deste casal, Zacarias e Isabel, era de sofrimento extremo, era de vergonha diante dos homens, pois a esterilidade, o não ter filhos naqueles dias era uma grande humilhação para um casal já velho, um sinal do desfavor de Deus. Imagine você vivendo dentro do povo de Deus, mas você é olhado pelos outros como um desfavorecido de Deus, como alguém que Deus decidiu humilhar, como alguém que Deus decidiu colocar sobre si uma maldição e não uma bênção. Era assim, era sobre esse falatório, era sobre esse tititi, era sobre essas acusações que Zacarias e Isabel viviam. Raquel chegou a dizer a Jacó, lá no início da história, dá-me filhos, senão eu morrerei. Por outro lado, o texto é claro quando diz que ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Apesar de não terem filhos durante toda a sua vida, serviam de exemplo de vida para todo o povo, exemplo de piedade, exemplo de amor divino, de serviço, de consagração, de santidade no meio de uma geração desviada dos caminhos do Senhor. Era assim que Zacarias e Isabel olhavam para a vida, mesmo diante da sua vergonha, do seu problema, das suas lutas pessoais. Há muitos que se afastam de Deus e da igreja de Jesus por causa dos problemas da vida. Abandonam a fé porque não resolve, já tentei de tudo, até na igreja, mas meu sofrimento não termina, minhas lutas são intermináveis. Nos dias de hoje, nem só o sofrimento é razão para abandonar a fé. Irmãos, eu não estou falando de sair da igreja, eu estou falando de abandonar a fé. Eu não estou falando de mudar de igreja, estou falando de abandonar a fé, que isso fique bem claro para os irmãos. Qualquer motivo fútil transforma-se em razão e explicação para abandonar a Deus, quando muito a própria igreja de Deus. Mas é interessante também notar que enquanto uns saem da igreja por causa do sofrimento, outros chegam na igreja por causa do sofrimento. Enquanto uns chegam a Deus por causa do sofrimento, outros o abandonam por causa do sofrimento. Feliz é aquele que mesmo em meio aos sofrimentos permanecem fiéis ao Senhor e agarrados à fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz é aquele que em meio às suas lutas esperam e renovam as suas forças no Senhor dia após dia. Enfrentarei o que tiver que enfrentar. A vida é assim, mas eu não abandonarei o autor
e consumador da minha fé. Olharei para Ele e perseguirei e perseverarei na fé. Em segundo lugar, a segunda lição que nós queremos compartilhar com os irmãos nessa manhã é que Deus é pontual e nunca se atrasa ou se adianta para chegar. Irmãos, nós precisamos crer nisso. Nós declaramos que Deus é bom, nós adoramos ao Senhor, nós cremos na sua onipotência, na sua onisciência, nós cremos em quem Deus é, de que não há limites para Deus, mas nós precisamos também crer que Deus é pontual. Ele não é como muitos de nós que chegamos atrasados em nossos compromissos. Ele é literalmente pontual. Ele não chega nem adiantado, ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. É curioso notar, irmãos, que para Zacarias e Isabel, Deus parece estar o quê? Atrasado nessa história. Nós somos velhos. Como ser pai, ser mãe a essa altura do campeonato? Oramos a vida inteira para que acabasse a nossa vergonha diante dos homens e que Isabel pudesse gerar e ter filhos. Certamente Deus já se esqueceu das nossas orações, podem ter pensado Zacarias e Isabel, e eles tinham todos os motivos na sua própria vida para isso. Agora preste atenção, eu li isso e preciso fazer essa comparação para os irmãos. O contrário parece acontecer para Maria, a mãe de Jesus. Para Maria, mãe de Jesus, Deus estava adiantado, chegou cedo demais. O mesmo anjo Gabriel anuncia o nascimento de Jesus a Maria, sua mãe, e ela pergunta, como Zacarias perguntou, como poderão ser mãe? Como poderei ser mãe nestas circunstâncias? E Gabriel, o mesmo Gabriel, o anjo, responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para um, Deus parece estar atrasado, mas não está. Para o outro, Deus parece estar adiantado. Sou virgem, não sou casada. Para uns parece estar adiantado. Essas eram circunstâncias. Irmãos, Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8, é um poema lindíssimo que eu diria para que todos lessem. Mas no seu início nós encontramos a seguinte afirmação: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu não percebia isso quando era mais jovem. Eu era ansioso, eu queria que todas as coisas acontecessem no meu tempo, na minha hora, de preferência de imediato. Agora vejo isso no comportamento de muitas pessoas, não apenas nas mais jovens, mas estando à frente da igreja também nos mais velhos, nos mais maduros, mas com a experiência e com a maturidade de vida espiritual, nós devemos ou vamos aprendendo a viver de acordo com o relógio de Deus e não com o nosso relógio. Felizes são aqueles que olham para o relógio de Deus e não para o seu próprio relógio, porque Deus é pontual. Ele não chega atrasado e Ele não chega adiantado. Aleluia. Terceira lição que depreendemos deste texto, irmãos. Preste atenção nisso, porque talvez você esteja vivendo algo semelhante ao que vou falar agora. E talvez Deus tenha a resposta para você. Você sabe que todos os domingos nós mudamos o texto, mas falamos do mesmo texto, ou falamos do mesmo Deus, e apenas relembramos muitos princípios. O terceiro princípio que eu quero compartilhar hoje com os irmãos é que Deus jamais esquece a oração de um justo.
mesmo quando sua resposta parece tardar. Deus jamais esquece a oração de um justo, mesmo quando sua resposta parece tardar. Você tem colocado algo diante de Deus? Você tem orado ao Senhor por uma causa específica? Você tem insistido com Deus em oração por essa causa? E às vezes você pensa, será que Deus me ouviu de fato? Ou será que Deus está ouvindo a minha oração? Eu quero que você saia nessa manhã deste lugar com essa convicção de que Deus não esquece a oração do justo. Ele nunca esquece a oração. Nós esquecemos dos nossos compromissos, inclusive compromissos que nós assumimos de livre e espontânea vontade e os deixamos de cumprir às vezes. Nós esquecemos das responsabilidades que estão diante de nós e nós às vezes não as cumprimos como devemos cumpri-la. Nós esquecemos muitas vezes dos votos que fizemos diante do Senhor, no altar do Senhor, quando decidimos passar pela experiência do batismo, quando decidimos apresentar o nosso filho ao Senhor, quando decidimos batizar o nosso filho ao Senhor, quando nos comprometemos ali a viver perseverantemente na fé e a trazer os nossos filhos. Quantas vezes nos esquecemos disso? Mas eu quero dizer para você que Deus jamais esquece a oração de um justo. Preste atenção que nem tudo que afirmamos ser oração é de fato oração. E se assim orarmos, como diz o ditado, orarmos quando não é oração, como eu afirmei, essa oração não passa do teto. Você já parou para pensar que há essa possibilidade? Esse texto traz para mim a experiência de um homem e de uma mulher que eram irrepreensíveis diante de Deus. E é bom a gente parar e considerar esse não insignificante detalhe que Lucas fez questão de registrar. Há um certo político brasileiro que recentemente, ao criticar padres e pastores, igrejas, por conseguinte, disse, não com essas mesmas palavras, porque eu não as lembro mais, Deus não esquece, mas eu esqueço. E ele disse que se quiser falar com Deus, ele vai para o quarto e ali ele pode falar o quanto tempo ele quiser, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, e não precisa de padre, de pastor, de igreja para fazer isso. E deixa eu falar uma coisa para vocês, o pior de tudo, que mesmo criticando padres, pastores e igreja, ele estava falando uma coisa certa. Porque mesmo sem ter o conhecimento necessário, ele estava falando de uma doutrina que nós cremos que se chama a doutrina do sacerdócio universal. De fato, você não precisa do pastor da sua igreja para falar com Deus. De fato, você que é católico, eu não sei, não precisa de ir até o padre para ter os seus pecados confessados. De fato, você não precisa falar com Deus apenas no momento do apelo, você pode falar com Deus enquanto você vai pelo seu caminho da vida. De fato, isso é verdade. O problema é que este homem usou a doutrina fora do contexto, apenas para criticar o apoio dos evangélicos ao seu adversário político. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que o contexto da oração é algo importantíssimo. O contexto da oração é algo importantíssimo, ou seja, nós não podemos ficar apenas com a parte que diz que Deus ouve a oração e que Deus não esquece a oração, mas nós precisamos olhar para tudo o que envolve esse contexto de oração e essa vida de oração. E que contexto é este? Vejam, Zacarias está no templo, servindo ao Senhor como sacerdote, numa oportunidade única que lhe foi dada na vida, quase no final da sua vida. Ele está ali em função da sua fé, uma fé verdadeira,
da sua vida com Deus, do seu relacionamento com o Senhor. E enquanto ele trabalhava para Deus queimando incenso, havia todo um povo orando. Ele trabalhava, ele servia, ele era motivado pela sua vida com Deus, pelo seu compromisso com Deus, pelo seu compromisso com as coisas de Deus e pela expectativa que ele alimentava no seu coração de que enquanto vivo fosse, ainda haveria possibilidade dele servir como sacerdote, ainda que fosse uma única vez na sua vida. E nesse contexto de um homem temente a Deus, de um homem que se entrega a Deus, de um homem que se consagra a Deus, num contexto onde as pessoas se reuniam para orar, para buscar a Deus com toda a sinceridade, com toda a verdade. É nesse contexto que a oração de Zacarias, ela é ouvida. Havia todo um povo orando. É preciso andar com Deus em todo momento e não apenas na hora da oração. É nesse contexto de orar sem cessar, de verdade, diante de Deus, e não de meras palavras soltas ao vento, é que Zacarias vê sua oração sendo respondida e sua vida transformada. A primeira palavra do anjo Gabriel a Zacarias foi: não temas, a tua oração foi ouvida. Não temas, a sua oração foi ouvida. Há um teólogo, um escritor, que disse que a hora da oração é a hora da revelação de Deus. Deus se manifesta. A hora da oração, meus irmãos, é esse momento aqui, do culto. Você está me ouvindo aí, você que está na internet? A hora da oração é a hora da reunião de oração. A hora da oração é a hora dos pequenos grupos, quando nos reunimos em torno da palavra e ali nós oramos. A hora da oração também é a hora em que eu me tranco no meu quarto sozinho, como ensinou Jesus. Porque a oração não deve ser a oração feita para agradar aos homens ou se exaltar diante dos homens, mas a oração precisa ser dentro desse contexto de vida com Deus. Não adianta eu querer orar e pedir para que Deus faça um milagre na minha vida, se eu não me importo com as coisas de Deus, se eu não me importo com a palavra de Deus, se eu não me envolvo com a hora da oração, se eu decido viver do meu jeito, fazer as coisas do meu jeito. Deus se revela na hora da oração. E quando eu disse que Deus não esquece a oração, eu disse que Deus não esquece a oração de um justo. De um justo. Preste atenção nisso, porque muitos de nós podemos estar pedindo coisas ao Senhor e não estamos recebendo, porque há muita coisa na nossa vida e na nossa casa que precisa ser consertada. Talvez seja porque não chegou o tempo de Deus, o relógio de Deus, mas talvez seja porque nós não estamos dando a importância que devemos dar à hora da oração, à vida com Deus, à caminhada com Deus, o ser igreja de Deus, por servir a Deus. Talvez pela idade, pela conformidade com o fato que não teriam jamais filhos, Zacarias e Isabel nem mais pensassem tanto, nem mais pensassem nas tantas orações feitas ao Senhor para que o milagre acontecesse, mas Deus conhecia o coração daqueles dois servos, Zacarias e Isabel, que sofriam, mas estavam firmes e perseverantes na presença do Senhor, que choravam a sua humilhação, o seu problema, a sua dor, as suas dificuldades, mas não abandonavam a obra do Senhor. Zacarias estava ali pronto para servir e acender o incenso diante do Senhor, que experimentavam a dor no fundo da alma,
mas não negava o seu Deus, ao contrário, perseveravam firmes e inabaláveis no Senhor, a despeito de qualquer coisa. Desafio maior do que ter uma vida de oração é ter uma vida de perseverança nas coisas do Senhor. Felizes aqueles que perseveram na obra do Pai. É um convite para eu e você perseverarmos. É um convite, porque Deus, Ele sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. É interessante notar que o anjo Gabriel foi proibido de falar. Sabe o que isso significa? Desculpa, o anjo Gabriel não, Zacarias foi proibido pelo anjo Gabriel de falar. Sabe o que isso significa? Que ele foi punido, que ele foi castigado por causa da sua descrença naquele momento, naquela palavra. Mas é interessante notar também que Deus não nos pune ou não nos disciplina sem também exercer a sua misericórdia e demonstrar mais uma vez o seu amor para conosco. Sabe, irmãos, é isso que a gente tem que tomar para a nossa vida. Ele não vai esquecer a minha oração, mas eu tenho estado na presença do Senhor. As nossas orações antigas continuam ecoando, diz alguém, aos ouvidos de Deus. Mas as obras das minhas mãos, não para obter a salvação, continuam firmes na presença de Deus. Nós deveríamos, irmãos, e aqui eu digo, não Igreja Nova Esperança, Igreja de Cristo, mundo afora, geração de Deus presente, nós deveríamos estar todos envolvidos, todos engajados, todos desejosos de viver a obra de Deus, de caminhar com Deus. Nós deveríamos estar vivendo, não digo Igreja Nova Esperança, mas toda a igreja, eu quero repetir isso, porque eu não quero que vocês tomem essa palavra como uma exortação, uma bronca que o pastor está dando. Não é bronca, não é exortação, é apenas um ensinamento. Mas a igreja de Jesus deveria estar mundo afora, quem sabe a partir da nossa igreja, vibrante na presença do Senhor, alegre com as coisas do Senhor. As igrejas deveriam não ter espaço, entre aspas, para que todas as pessoas que quisessem trabalhar e servir, pudessem trabalhar e servir. Mas o que nós estamos vendo nas igrejas, de um modo geral, são lacunas dentro dos ministérios, porque ao contrário, existem pessoas que não querem estar servindo ao Senhor. A igreja deveria estar sempre avivada. Oração por avivamento era algo que não deveria acontecer, na minha opinião. Por quê? Porque essa chama divina deveria estar ardendo sempre no coração do homem. Mas há uma força diabólica, demoníaca. Domingo passado, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores deste mundo mau, deste mundo ruim. Meus irmãos, prestem atenção, vocês não estão aqui à toa, você não está me ouvindo à toa pela internet. Membros da Igreja de Cristo, vocês não deixaram de fazer uma outra coisa e vieram se reunir como povo, igreja, na Assembleia, à toa. Vocês foram chamados por Deus. Vocês foram chamados por Deus. A graça que alcançou Zacarias naquele dia, de poder servir ao Senhor, ela chegou à nossa vida, à minha vida, à sua vida, à vida de tantos que estão por aí. Mas o vir à igreja, fazer parte da igreja, não pode ser apenas uma maneira em que nós aliviamos o peso da nossa consciência. Isso é muito comum numa outra igreja, onde as pessoas não evangélica, não cristã, onde, cristã ou não, depende do ponto de vista, onde as pessoas entendem que ir uma vez a semana à igreja
a sua missão está cumprida, a sua tarefa foi cumprida, homework done. Outras estendem um pouco mais esse prazo. Não, se eu tomar a Santa Ceia, para não entregar que igreja é essa, falando de Eucaristia, falei, né? Então eu vou ali para aliviar minha consciência. Outros dizem, não, uma vez por ano está bom. Eu posso ir à igreja na celebração de Natal. Eu posso ir na igreja na celebração da Páscoa. E está tudo certo. Não, não está tudo certo. Está tudo errado. Está tudo errado. Então, meus queridos irmãos e irmãs, esse Deus que não esquece a oração de um justo, que jamais esquece a oração de um justo, nos chamou para sermos a sua geração presente e atuante. Para sermos a sua igreja relevante e atual, necessária. Não jogue esse convite de Deus fora. Não coloque essa credencial na gaveta. Não pegue essa carteirinha espiritual e a triture como se ela não tivesse valor, como um cartão de crédito que venceu. Assuma isso para a sua vida. Assuma isso para a sua vida. Assim como Zacarias foi exortado pelo anjo a não temer, Deus fala ao seu povo hoje, não temas, pois eu sou contigo. Você acredita que Deus é contigo? Essa é a quarta lição de hoje. A expressão não temas é talvez a que mais aparece na Bíblia. Alguns dizem que há um não temas para cada dia do ano. 365 dias, aliás, 366, ainda sobra uma, mas se a gente analisar o contexto ali, às vezes não é o não temas do jeito que nós estamos mencionando aqui. Deus não quer que nós sejamos pessoas medrosas, que vivem amedrontadas de tudo, que vivamos com um espírito de derrota, de que não deu certo e nada mais vai dar certo na nossa vida. O anjo fala para Zacarias, Zacarias, não temas. E Zacarias deveria saber disso, porque durante toda a sua vida, ele temeu a Deus, naquele outro sentido de viver irrepreensível diante de Deus. Mas agora ele sente medo. E o anjo fala, não temas. Deus não quer que nós sejamos medrosos, Deus não quer que nós nos acovardamos, Deus quer que nós sejamos pessoas mais ousadas, Deus quer que nós nos atiremos mais em tudo aquilo que Ele coloca diante de nós, em todas as portas que Ele abre diante de nós. Não é para ter medo, é para ter coragem, não é para fugir do conflito, é para enfrentar o conflito. Deus nos diz hoje, não tema, meu povo, porque eu sou contigo. Quantos creem nisso? Amém. E porque há pessoas no nosso meio vivendo como pessoas derrotadas, porque dizem que não temem, mas na hora de ter atitude de fé diante de Deus e diante do mundo, recua, anda para trás. Os irmãos sabem que eu não sou o teólogo da prosperidade, os irmãos sabem que eu não sou o teólogo da barganha, mas eu creio nessa palavra que foi dada a Zacarias. Eu creio na palavra que foi dada a Josué. Eu creio nessa palavra que foi entregue a tantos homens no passado. Deus, repito, enfatizo, não quer que nós sejamos medrosos. Ele é conosco, amém? Deus está presente ou não está presente? Eu posso crer ou eu não vou crer? Você precisa tomar essa decisão. Eu não estou falando de salvação, porque salvo você já é. Eu estou falando da tua vida hoje, da tua vida agora, do teu envolvimento com a igreja, com as coisas particulares que você faz, seculares, entre aspas, de onde você busca o teu sustento, dos problemas que aparecem aí, seja com o irmão da igreja, seja com o vizinho, seja dentro da sua própria casa. Deus não quer que nos amedrontemos. Deus quer que sejamos corajosos. Então levante a tua cabeça, meu irmão, minha irmã. Você tem um problema, ore diante do Senhor, Ele não esquece a tua oração. Consagre-se ao Senhor, não busque outros lugares a solução, não dê glória àquilo que não resolveu o problema e que não resolverá o teu problema. Dê glórias a Deus e não temas, porque Ele vai trazer a vitória.
Zacarias orou por muitos anos pelo nascimento de seu filho, e Deus lhe concedeu não apenas um filho, mas aquele sobre o qual Jesus disse: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Eita, relógio de Deus parecia estar atrasado, né? Ô, relógio de Deus, vamos adiantar um pouquinho, vamos acelerar esse negócio, né? Quando Deus responde à oração de João, de Zacarias, na hora dele, veio João, aquele que foi escolhido por Deus, gerado por Deus, para preparar o caminho do Senhor, daquele que traria toda a salvação para toda a humanidade. Quem dá glória a Deus, gente? Vamos lá, dá glória a Deus aí, vamos animar. Ajuda, eu estou aqui me esforçando, entendeu? Mas me ajuda aí, dá um sorriso, dá um sapateado aí, sei lá. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Então é isso, irmãos. Olha comigo para essa história. João Batista é fruto de um milagre, ele é fruto de oração, e ele foi motivo de alegria. Amém. Presta atenção, Deus não apenas responde ou não esquece a oração do seu filho justo, da sua filha justa, mas quando ele age de acordo com o seu relógio, ele supera todas as nossas expectativas. Às vezes nós estamos resolvendo e dizendo que é Deus que está resolvendo. E Deus não está resolvendo. Nós precisamos buscar essa orientação de Deus, essa presença de Deus, crer, não temer, mas é vida de oração, é no contexto da oração. Quinto e último lugar, se o Ministério de Louvor quiser vir para cá, venha. Rapidamente, presta atenção. Simples desse jeito. Deus fala, repete isso comigo. Deus fala, nós cremos, Ele cumpre. Vamos falar isso de novo? Deus fala, nós cremos, Ele cumpre. Amém? A palavra do anjo se cumpre, nós não chegamos ainda no nascimento, Isabel não está ainda com João Batista nos seus braços, ou amamantando, não sei se isso aconteceu ou não, eu sei que nasceu, mas se amamentou, não sei tampouco por que ela escondeu isso durante 5 meses, mas ela escondeu e ela disse, a Isabel ficou grávida, e ela reconhece que sua gravidez é um milagre de Deus para anular sua vergonha diante dos homens. Foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me. Glórias a quem? Somente a Deus. Foi isso que o Senhor me fez a mim, ao contemplar-me. Para o quê? Para acabar com a minha vergonha diante dos homens. Não importa o quão difícil as coisas pareçam ser aos nossos olhos. Se lá atrás eu disse que precisamos olhar para o relógio de Deus, também devemos olhar para a vida com os olhos de Deus. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que os olhos de Deus estão aqui nessa palavra. Eu sei que estão aqui. Se nós aprendemos essa palavra, Ele fala, nós cremos e Ele cumpre. De que maneira nós devemos fazer isso no mundo tão hostil? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Fique de pé. Vamos louvar o Senhor.
Santo, Deus. Tu és digno de louvor. Declare: Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei. em nada temerei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Pode fechar os teus olhos agora, em nome de Jesus. Mais uma vez, coloque-se diante do Senhor. Eu não vou convidar você a vir à frente, você já teve essa oportunidade hoje. Mas mesmo você que já veio à frente, você que ficou aí, que está aí, que ouviu essa palavra, talvez tenha algo que precisa acontecer da tua vida. Então a gente continua perseverando, esperando o relógio de Deus. Deus vai nos surpreender, porque Ele age além das nossas expectativas. Aleluia por isso. Feche os teus olhos, continue. Comece a orar em nome de Jesus. Comece a clamar pelo nome de Jesus. Fala: Jesus, vem me visitar. Espírito Santo, vem agir na minha vida. Você pode fazer isso? Ore ao Senhor nesse momento, abra sua boca, busque a presença de Deus, peça a Ele para te fortalecer. Está desanimado? Fala: Senhor, me anima. Está desligado? Senhor, me liga de novo. Está acomodado? Fala assim: Senhor, mexe comigo, me ajuda, Senhor. Certa vez Jesus perguntou para um homem: você crê? Ele disse: eu creio, mas aumenta a minha fé. Está sem fé? Peça para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Meus dias não têm sido fáceis. Me ajuda, Senhor, a olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da minha fé, aquele que começou a boa obra e que vai terminar, que vai me fazer perseverar. O Senhor é, Pai. Eu preciso da tua bênção hoje, eu preciso do teu toque hoje. Toca em mim, Senhor, hoje. Renova o meu coração, renova a minha mente, Senhor. Peça para o Senhor, preste atenção, é Ele quem pode fazer isso. E o Deus que nos permite andar por caminhos áridos, às vezes porque é consequência das nossas próprias atitudes, às vezes é porque Ele nos coloca nesses caminhos, porque Ele quer nos disciplinar. Ele sempre age dessa maneira, mas nos envolvendo ao mesmo tempo com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua graça. A bênção não será retirada, ela é eterna. Oh Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã linda que passamos na tua presença, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou pelo nome, como diz a tua palavra, desde a eternidade. E hoje nós somos a geração que representa, que é a tua igreja, nestes tempos, ó Deus, tempos tão difíceis e hostis. Pai, nós sabemos que o Senhor quer fazer uma obra através de nós, e nós te pedimos: faça, Senhor, em nome de Jesus, usa a nossa vida, Pai. Ó Deus, que nós não sejamos empecilho, ó Deus, pelo contrário, ó Deus, que o Senhor possa achar em nós, ó Pai, corações dispostos, cheios de alegria com as coisas do Senhor, com a causa do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Mas nós sabemos também que o Senhor não quer agir apenas através de nós, o Senhor também quer agir e está agindo a cada dia em nós. Ó Deus, visita-nos, ó Deus, no nosso íntimo, ó Pai.
Visita-nos no nosso íntimo com o teu poder, Senhor. Oh Deus, manifesta o teu poder no nosso íntimo, ó Deus, faz cair por terra todas as barreiras, ó Deus, todos os dardos inflamados, ó Deus, do maligno, Senhor, faz cair tudo por terra, Senhor, nós repreendemos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, a alegria no coração daquele que está triste, ó Pai, em nome de Jesus. Consola, Senhor, com o teu Espírito Santo aquele que está, ó Deus, sofrendo porque perdeu alguém, porque está enlutado. Ó Deus, vai passeando, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Toca, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor é o anjo que passeia no meio do teu povo, da tua igreja. A tua igreja está aqui reunida, Senhor, e nós cremos que o Senhor está aqui passeando e olhando para a nossa vida, para cada um de nós. O Senhor nos conhece, o Senhor nos disciplina, o Senhor usa de misericórdia, o Senhor não esquece a nossa oração, mesmo aquelas que nós já esquecemos, ó Deus, e não nos importamos mais, porque achamos que a causa era uma causa perdida. Senhor, nós queremos declarar nessa manhã que para o Senhor não existe causa perdida, ó Pai. O Senhor é Deus de vitória, e o Senhor faz com que os teus filhos andem em vitória, Senhor. Ó Deus, e que essa vitória se manifeste na nossa vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, a força e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que essa semana seja uma semana de resgate de valores, seja uma semana de entusiasmo, seja uma semana de consolo, seja uma semana de bênção, e que domingo que vem estejamos todos aqui novamente para participarmos da ceia do Senhor, esse momento importante, nesse contexto de o momento da oração, quando o Senhor se revela a nós. Nós agradecemos a presença dos nossos visitantes. Eu vejo ali atrás um casal que nos visita, que eu conheço, porque não é a primeira vez que está conosco. Eu lembro, esqueci o nome, mas eu lembro, sei exatamente quem é. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mais alguém nos visitando? Mais alguém nos visitando? Aqui na frente, primeira vez conosco. Deus abençoe sua vida. Aqui à frente, Dudu, nós temos, qual é o seu nome? Tatiane, a Tatiane está conosco. Mais alguém, irmãos, nos visitando? Me ajude aí. Não, né? Para vocês que nos visitam, há uma tenda, é a tenda do café preparada logo ali afora. Passe por ela, tome um cafezinho, coma um biscoitinho, e toda a igreja é bem-vinda também. Boa semana a todos, que Deus abençoe. Hoje estou sabendo aqui agora que tem pastel, que tem cantina. Então aquele que quiser colaborar com essa causa, passe lá e coma o seu pastel.